Olá, amigos do esporte, grande abraço. Estamos chegando para mais uma edição do Overlapping Comunicação Esportiva, batendo sempre de primeira. É a segunda edição deste podcast, lembrando que nós estamos aí com a seleção do Rádio Globo CBN, sempre participando. Inclusive, foi a nossa primeira aparência aqui no Overlap, a equipe da seleção do rádio. E hoje nós temos convidados muito especiais, nós não sabemos o que vai acontecer durante esta hora que nós estaremos junto com vocês. O importante é eu dar o pontapé inicial. Como eu digo, difícil é desligar essa moçada. Ligar é fácil. Quero dizer que é uma idealização não só minha, esse projeto, como também do Marcelino Silva, do nosso Gabriel Antunes e, consequentemente, se estende a todos da seleção do rádio hoje Globo CBN. Bom, eu vou começar para não perder tempo, até para ganhar o tempo. Os que vão participar, logicamente, de praxe, que normalmente participam. Ao meu lado aqui o Marcelino Silva, que é o comandante da seleção do rádio e também um dos idealizadores desse overlap. O que é overlap? Para você que não se ligou, no passado, overlap é ponto sobreposto. Ponto estratégico, ponto... Aí poderia... Mas eu trago isso para a comunicação esportiva. Ou seja, enquanto um está falando, o outro está se preparando para falar. Então, o Marcelino já deve estar preparando as perguntas dele, a Maiara também aqui. A Maiara, recentemente na seleção do rádio, ela é repórter, comunicóloga, é repórter da Band e está ingressando no meio esportivo. Já fez alguns jogos em loco, inclusive estreou no jogo do Flamengo, com muita chuva no pedaço, mas se deu bem e aí a grande novidade da seleção do rádio, a Maiara Zeviani. Bom, apresentado eles, eu quero apresentar os dois convidados. Vou começar pelo nosso Douglas Matos, filho do saudoso Dirceu Oscar de Matos, hoje presidente da Liga Desportiva Amadora de Maringá, trabalho extraordinário do Douglas, e o nosso Paulo Roberto Alves Júnior. Uma honra tê-lo aqui, eu acompanhei a tua performance, o teu início lá no futebol amador, inclusive quando cheguei a Maringá, você estava trilhando aí também os primeiros passos, e é um orgulho ter você aqui, não só porque você é maringaense, como você também, além de um espetacular árbitro, você é uma pessoa fantástica. Prazer em tê-lo aqui no Overlap, Paulo Roberto Alves Júnior. Obrigado, Marcel, Marcelino, Maiara, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de estar aqui. Obrigado pelo carinho, né? Pelas palavras já fica... Não, aqui já começa deixando, né? Tá legal. Obrigado mesmo pelo carinho, realmente eu me lembro muito bem, nos primeiros passos lá no Campeonato Amador. Em 2005 começamos a trajetória dentro da arbitragem, iniciei o curso da federação em 2005 e já me filiei à Liga Desportiva de Maringá. Na época o presidente era o nosso querido Daniel, né? Hoje já não está mais aqui conosco. E iniciei os trabalhos ali nas categorias de base, nas competições do futebol amador, onde foi uma escola para mim, sem dúvida nenhuma. Aprendi muito no campeonato amador e tenho assim, muito orgulho de poder falar isso, porque é dali que surgem, às vezes, grandes talentos, né? E não só para o futebol, mas às vezes na arbitragem também ele tem uma parcela ali de importância para poder ajudar na carreira dos árbitros aí. A trajetória no futebol amador e depois aí veio o futebol profissional. Eu me formei em 2006 pela Federação Paranaense, né? Iniciei os trabalhos também nas categorias de base da federação, né? Campeonato Paranaense Sub-17, Sub-20, até chegar nas competições profissionais. Em 2007 eu fiz a minha estreia numa partida profissional em Londrina e Toledo. Primeiro jogo profissional foi Londrina e Toledo pela Copa Paraná. E dali nós iniciamos, né, jogo a jogo, degrau a degrau, e cheguei até o Campeonato Paranaense. E em 2012 eu tive a oportunidade de fazer um teste CBF. Fui convidado para fazer esse teste CBF e entrei no quadro em 2012 e ali iniciou a trajetória, né, 2012, 2013, 2014, tive algumas oportunidades. Em 2015 eu fui apitar o meu primeiro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Que foi? Que foi... Já estreiei no Maracanã. Compromisso. Fluminense. Estreou mal, né? A trajetória é assim, vou resumir um pouco. 2012, 13 e 14, eu como árbitro principal eu fiz um jogo a cada ano. Fiz uma Série D, uma Série C e uma Copa do Brasil. Em 3 anos eu apitei 3 jogos. Fiz outras funções, fui árbitro reserva, árbitro adicional...
E aí eu tive a oportunidade de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro em 2015. Lá no Barradão, Vitória e Bragantino. E dali teve uma pessoa que é um mestre da arbitragem, seu Manuel Serapião, era a gestão do presidente Sérgio Correia. E dali eles já, na próxima escala, já me colocaram, que na época, acho que o Douglas vai lembrar, era diferente o sorteio, não era essa designação, que o árbitro já vai direto para a partida. Era coluna ímpar e coluna par. E eu já estava casado. Se desse ímpar ou par, eu estava escalado. Eu lembro que era Palmeiras, não vou me lembrar o adversário, mas era a Copa do Brasil numa coluna, e na outra coluna era a Série B. Macaé e Bahia. E eu tô saindo da Ferj, né, na van da Ferj lá no Rio de Janeiro, a caminho de Macaé, tocou meu telefone. Um árbitro assistente de Londrina, Pedro Martinelli, me ligou. Pô, parabéns, meu amigo. E tal. Pô, obrigado, tô indo pro segundo jogo meu, né, na Série B, feliz pra caramba. Aí ele, não. Os parabéns é porque você vai estrear sábado na Série A do Brasileiro. Você vai apitar no Maracanã, Fluminense Sport. Aí eu, caramba, bicho, tô indo pro segundo jogo na Série B e já vou estrear na Série A. Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Inclusive, eu me lembro que os assistentes na van, pô, quem te ligou aí? O que foi? Falei, não, o cara tá parabenizando aí. Esse jogo que nós estamos indo, vamos focar no jogo, né? E aí, depois que acabou tudo, a gente fez nosso papel lá, entregou o jogo limpo. Aí eu contei pros outros assistentes, falei, pô, vou estrear na Série A no Maracanã. E um deles estava comigo. Falei, inclusive, você vai bandeirar. Olha. E aí foi uma alegria imensa ali, aquela volta para Macaé, para o Rio de Janeiro, no caso, de Macaé para o Rio, foi muito prazerosa e confesso que nem dormi aquele dia. Beleza. Ó, toma uma aguinha aí que daqui a pouco vamos começar aqui. Já nós vamos acionar a moçada. Tem muita coisa. Quero saber o jogo mais difícil, o jogo mais emocionante, os malas que tem no futebol aí. Mas deixa eu acionar o companheiro aí. O nosso Douglas Matos. Aliás, daqui a pouco tem um convidado que vai participar aqui conosco, tá? Daqui a pouco ele aparece por aqui. O Douglas, fala um pouco da tua trajetória aí. Você também foi árbitro de futebol, diga-se de passagem, né? Meia boca, mas foi, né? Então... não. Foi assim, essa coisa toda. Muito longe disso. Primeiramente, parabenizá-los pelo programa, né? Nós que já trabalhamos junto lá atrás, né? Eu em 2002, 2003 era scoutista de equipe de rádio, sempre acompanhei a imprensa por aqui, Maiara. E é uma satisfação também participar desse momento, né? Ver o Ivaldo concretizar um projeto de comunicação que não é fácil e ter uma pessoa como o Marcelino acreditando junto, então é bacana, parabéns. Honrado de estar aqui, ainda mais junto com o Paulo. E assim, ele estava conversando, a estreia dele, a estreia real, foi numa Taça Paraná, que foi num campeonato amador, então os campeões das ligas disputam. E eu, em 2005, eu já estava formado já há uns 3 anos, 4, já apitava paranaense. E o Paulo bandeirou para mim em São Manuel do Paraná. Quer dizer que ele era teu assessor? Meu assistente, em 2005. Você ensinou alguma coisa para ele? Muito. Pouquinho. Bastante. Tomara que ele tenha aprendido outras coisas e a gente vê ele em campo é bem diferente. O Douglas, o bacana é que ele nunca perdeu a ligação, né, com você. Não, a essência, a humildade nunca perdeu. E ele é referência hoje para os meninos da Liga, é o nosso diretor de árbitros, traz as questões atuais para eles, traz uma motivação diferente, né? Porque você está lidando com hoje, para mim, top 5 do Brasil fácil. Para mim, que acompanha jogo a jogo todos os dias, né? Eu falo isso do controle, da parte física, da parte emocional. É um jogo gostoso de você assistir, não é aquele árbitro que atrapalha os jogadores. E aí, vocês estavam falando dos malas, né? Tem muito árbitro mala também. Tem os jogadores que a gente sabe que são malas também. E ver o Paulo apitando é muito legal, é prazeroso. Então, eu falo para ele, tem jogo que não dá para assistir. Você olha a arbitragem, ela atrapalha o jogo. E ele tem uma arbitragem muito segura, uma arbitragem que eu gosto de assistir. E para nós aqui é motivo de muito orgulho, satisfação de ter ele como hoje diretor de árbitro da Liga de Maringá. Beleza, já as equipes já ficaram perfiladas, o hino nacional já foi cantado. Hoje a Majestade Branca Bola ela vai ficar
Hoje não vai ter anatomia da bola. Não vai ter. Não vai. Hoje o assunto aqui é apito, tá? Hoje nós vamos falar de arbitragem, de apito, vai ter todo um contexto aqui. Ô Marcelo, me permita, tá? Inclusive quero mandar um abraço pro pessoal de Mato Grosso do Sul, já está se ligando aqui. De novo, Ivaldo. Não, Leilane Audiência Lopes, um beijo, qualificada. muito obrigado aí, já mando até foto aqui. Bom, eu vou começar Pode ser. por elas, né? E aí agora nós vamos começar a tocar a bola de primeira. Fica à sua disposição, você queira questionar o Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro da Vamos lá, CBF. começar o quiz, né? Não, é muito legal receber mesmo um árbitro assim que já apitou diversos jogos importantes, a gente que está aqui em Maringá, saber que é daqui, né, que teve formação aqui, que ajuda também a nova arbitragem que vem aí, é inspiração, então é muito legal, muito gratificante estar aqui hoje com você, mas eu queria saber também, até para as pessoas que assistem a gente, às vezes não tem tanta noção de como funciona essa formação, né? Porque é uma profissão que não é tão comum assim, né? A gente vê, não tem tanto acesso à informação. Como que você começa? Como que você inicia na carreira de árbitro? Então, Mayara, a nível profissional, você tem que fazer o curso da federação do estado, né? No caso, eu fiz aqui a Federação Paranaense e, inclusive, está acontecendo um curso da Federação Paranaense, que é em Curitiba, aos finais de semana. O pessoal tem as aulas lá, acho que é a duração de quase 1 ano, se não me engano. Na minha época foi um pouco mais. Hoje como tem uma frequência maior de aulas, aí o curso consegue ser concluído antes. Então aí começa, né, os primeiros passos ali. Você tem que se formar árbitro na Federação do Estado, fazer o curso do teu estado e depois começar ali. Vai iniciar em categoria de base, jogos amadores também. Não precisa ter um parafuso a menos nem 2 mães, né? Não precisa não. Não, eu brinquei com a minha mãe. Eu até aproveitando esse gatilho aí, quando eu me formei, né? Aí, tá bom, passou um tempo aí, nossa, filho, todo mundo me xinga no Instagram. Eu falei, não, mas peraí, você não tá sabendo, mãe. Eu falei, quando eu me formei, eles deram um diploma pra mim, o escudo e uma mãe avulsa pra eu levar pro campo. Não é a senhora que é uma mãe avulsa que eles dão lá e ela ficou, para de ser, né? Eu brinquei, brincadeira à parte, mas ela deu risada bastante, mas isso aí faz parte do... Marcelo, eu sei que você está com a agulha, mas deixa eu fazer uma questão. Até a questão do árbitro, eu acho que é semelhante do goleiro, né? Que você acerta, pega todas as bolas, de repente uma bola que entra, acabou. Foco daquela ali. O árbitro também é assim, de repente você faz um trabalho brilhante, eu vi trabalho espetacular, você comete um deslize e cai tudo em cima daquilo ali. O que acontece? É uma responsabilidade extremamente grande. A gente pode, às vezes, com equívoco, definir o resultado de uma partida de uma forma negativa. Infelizmente, isso, quando acontece, para a vida do árbitro é doloroso. É um processo pesado que a gente passa, porque realmente você cometeu um equívoco... Ser humano. Claro, a gente não somos robôs, somos seres humanos, mas a gente tem que entender que no acerto nós temos o bônus e no equívoco teremos o ônus e faz parte do processo. A gente vai passar daí por um processo doloroso, vai ficar afastado às vezes um tempo, mas tem que manter a cabeça erguida, manter, né, o foco, o trabalho, porque novas oportunidades vão surgir. Esse processo, né, de um equívoco é algo negativo, é doloroso, mas faz parte. Não é a primeira vez que vai acontecer com um e não vai ser a última. Sem dúvida. Um erro de percurso seria, no caso, né? Às vezes é um acidente, né? Vamos acidente colocar de trabalho. Acidente. Às vezes, pode ser, às vezes, uma má preparação também, uma falta de ângulo de visão. Hoje, quando tem uma partida com VAR, dificilmente vão acontecer equívocos, né? Grandes, erros graves, porque o VAR está ali para dar uma segunda oportunidade para o árbitro corrigir esse erro. Mas tem partidas que, infelizmente, não tem o VAR e aí tem que tentar acertar tudo no campo de jogo, buscar... E tem árbitros de FIFA, Copa do Mundo, que já passaram por um processo assim. Todos já passaram. Entendeu? Não tem, acho que um árbitro que na carreira não teve um equívoco. Às vezes o equívoco ele não, né, tem um grau de elevação, uns, né, são um pouco maiores, outros médios, outros menores, mas todos são equívocos. E a gente tem que absorver, continuar trabalhando, mantendo foco, mantendo a seriedade, mantendo o comprometimento,
porque amanhã é um novo dia e vida novas que segue. oportunidades virão e a gente tem que seguir em frente. Fala, Marcelinho, sei que você está doido para perguntar. Não, primeiramente, agradecer aí a presença de vocês, aceitar o nosso convite. O Douglas Matos, que é o presidente da Liga Desportiva de Maringá. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Douglas na mesma equipe de esporte no rádio, quando estávamos lá na Band News. Então, foi uma época muito gostosa. A gente se divertiu muito. Essa é a grande realidade, que o Douglas, além de ser um profissional decente, ele também é um companheiro em todas as horas. Então, Douglas, tá? Muito obrigado por você ter vindo. E o Paulo Roberto Alves Júnior. Posso chamar de Paulinho, porque todos nós aqui de Maringá chamamos de uma maneira muito carinhosa de Paulinho, você que é formado aqui em Maringá e ganhou aí os grandes estádios. Você que começou numa situação muito difícil, ali com árbitros, vamos dizer assim, substituindo grandes árbitros. Eu lembro que foi na época do Evandro Roman, que estava se aposentando, indo para a política, também estava o Heber Lopes indo para Santa Catarina. Então, e você chegou para ocupar aquele espaço e chegou muito bem. Bom, mas eu queria que você me falasse como que é o sentimento, descrevesse o sentimento de trabalhar numa partida de futebol no Maracanã com 50, 70 mil torcedores. Conta um pouquinho para nós. E se pudesse estender também, eu acho que pode, nós temos o tempo, falar aí também o antes e o depois do VAR. Com você. Pô, é imensurável, né? É uma atmosfera incrível. É algo que eu não consigo, às vezes, em palavras, resumir para vocês. Tem coisas que o dinheiro paga, tem coisas que o dinheiro não paga. Exatamente. E essa é uma delas. A sensação de poder estar ali no comando numa partida de futebol, a emoção, é algo que para mim é fantástico. Quando eu não estou, eu sinto muita falta. Então, assim, poucas palavras mesmo. É algo fantástico que... Não sente a grama nos pés. Que corre, o cheiro da grama, algo que... E corre na veia. É algo que realmente, para mim, é vida. Me faz feliz, me deixa feliz, e quando a gente termina uma partida, que você fala, pô, eu fui bem nesse jogo. Você nem lembra da taxa que você vai ter para receber, porque é algo tão fantástico, tão grande, tão prazeroso, que você vai lembrar depois que, pô, tem que receber nesse jogo. O VAR beneficiou ou prejudicou os árbitros? Sem dúvida nenhuma, o VAR veio para... Ele deu mais trabalho para os árbitros, não? Não. Mais difícil não, apitar? mais trabalho, sim. Mais pessoas, né? Mais árbitros podem trabalhar. Porque nós temos na cabine hoje lá o VAR, o AVAR 1, o AVAR 2, o observador do VAR, que são ex-árbitros, a maioria deles renomados, que já tiveram, né, muito sucesso na carreira. Enfim, quality managers também, né? Nós temos aqui o Luiz Renesto, um amigo nosso, que também faz esse papel de quality manager. E o VAR veio só para somar com a arbitragem. Imagine você tendo um equívoco e você ter a possibilidade de ter uma segunda chance de rever aquele equívoco e corrigir aquele equívoco. Então, assim, não teríamos alguns erros, né, de arbitragem que comprometeram Copa do Mundo. Exatamente. E outras competições. Se tivesse lá atrás, não teríamos, às vezes, né, uma equipe ou outra que foram beneficiadas ali por um equívoco de arbitragem. Ô Paulinho, mas de qualquer maneira, o VAR, ele tirou o bom senso do árbitro. Hoje praticamente não existe. E eu até vou falar de um lance que aconteceu há poucos dias aí, o gol do Rony do Palmeiras, um gol de bicicleta, que por um pedacinho assim, tá certo que depois o VAR mostrou que estava realmente impedido, mas por um pedacinho assim, eu acho que o bom senso, o árbitro, não lembro dele qual que era o árbitro lá, mas quando
o VAR chamou, ele falou, não quero nem saber de vocês, fiquem aí de boa, porque foi gol, eu também gostei, a torcida do Palmeiras gostou. Foi o árbitro de todo Santa Catarina, mundo... o FIFA, que teve aquele problema lá com o Botafogo na Copa do Brasil. É mesmo, É, rapaz. ele tem alguns... Grande árbitro, Braulio Machado. Braulio Machado. Um dos Ele maiores tem- árbitros é. do Brasil. Tenho um apreço, um carinho muito grande por ele. É um cara muito competente que hoje atua, né, nos principais jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil Isso. e também na Comembol, E ali quem- na Libertadores. E mostra a segurança dele, porque mesmo naquele momento que provavelmente Mas é factual, ele depois né? viu que era uma coisinha de nada praticamente, ele apitou tranquilo, foi sereno. Um jogo muito difícil, inclusive. Difícil. Palmeiras até foi um jogo difícil, jogo disputado, mas ele conseguiu levar com a serenidade até o final. Mas eu acho que no lugar dele, eu digo, quando o VAR chamou, falou, não quero ouvir vocês, não. Toca adiante aqui, porque... Pra quem gosta de futebol, vale o gol, né? Mas a arbitragem, se tem o VAR, Eu sei. tem que fazer o que é justo, né? E O que VAR é correto. E corrigiu mesmo, o VAR estava certo. Isso, tá? Só que o gol também foi muito bonito. Muito O jogo que é bonito. muito difícil. De novo, o Rony acertar uma jogada daquela. Então, Meia bicicleta. Vamos lá, Eu ó, sei agora... que você fez uma brincadeira, mas eu, como árbitro, eu tenho que entrar em defesa, não porque eu sou árbitro, mas pelo que é justo. Né? E o VAR tá para fazer Exatamente, justiça, exato. para ser justo. Exatamente. E se tá um pouquinho à frente... Ou Não, muito, permite. a regra... Exato, a regra é clara, como diz o árbitro. Sim, realmente. diz o Arnaldo O César. gol Exatamente. foi bonito, o gol Exatamente. foi bonito. Mas a decisão também foi bonita porque foi uma Lógico. decisão Sim. correta. Foi. E tá, A gente- e tá E aí tudo pra bem, todo Tá mundo. tudo o bem, juiz é isso aí, tá tudo ignorar essa análise do VAR, então. Então, ok. Fica tudo bem com essa decisão dele. Não, Entendi. eu entendo que o VAR ele sempre tá ali para ser justo. Pra ajudar. Né? Então foi feita a justiça e... É que nesse caso não tem nem análise, né? Assim, o É o árbitro lance factual. Traça sai a linha, impedido, passou. né? Na hora do passe, congelou. O cara tá à frente da linha do penúltimo homem, Acabou. tem que Eu dar um não impedimento. entro nesses lances, né? Até acho antiético, estou aqui em defesa. Jamais eu vou entrar para criticar, sim. jamais. Isso, Ok. porque eu acho antiético, não gostaria que fizessem comigo e jamais eu farei com nenhum companheiro. Então, eu entro em defesa, né? Não entro em lance técnico e tal, mas já que foi abordado, estou aqui para falar que foi correta a decisão. Parabéns ao Braulio, parabéns ao VAR. Exato. E eu também acho que foi correto, porque ele fez o que estava correto. Então, pronto. É bom É a que se regra. diga, é bom que fique registrado que eu sou palmeirense, então eu estava querendo gol. Mas, sabe, mesmo querendo gol, eu achei que agiu correto, pronto, acabou, não se discute Sim. mais, é isso. Mas eu estava falando que o bom senso realmente, ele praticamente acabou, não tem mais, o achismo, isso acabou tudo. O VAR chegou para Bom senso, Legal. bom senso é aplicar as 17 regras de forma correta. Correto. E a primeira Bom. coisa que a gente aprende no curso é isso. Isso aí. né? Agora é o Aplicar seguinte, o olha, bom nós vamos ser sucinto o mais rápido possível, porque agora nós já perdemos tempo, inclusive confirmou, tá? Alguém vai participar aqui daqui a pouco com a Confirmou? gente. Tá confirmado. Quero mandar um alô especial aí pro Thiago Valenciano, Tião Sobrinho, essa moçada que vai se ligando. Para vocês aí da Cone Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, eu vou por atacado aqui, porque não sou deputado, vou por atacado. Então, é vida que segue vocês aí. Muito obrigado. Ô, Maiara, você tem uma pergunta também pro Paulinho, né? Eu tenho. Não, mas eu tinha outra pergunta, mas já que o Marcelino entrou nessa questão do gol do Palmeiras, eu queria fazer uma pergunta, assim, que pode ser meio polêmica. Árbitro pode ou não pode ter time? Pode torcer tranquilo ou precisa ser isento ali? Eu não posso responder pelos outros, eu tenho que responder por mim, concordam? Eu, como venho de uma família, né, meu saudoso avô, seu João Hélio Alves, que trabalhou em inúmeras equipes do futebol paranaense, e meu pai, Paulo Roberto Alves, o Paulinho Alves, também trabalhou aqui no Paraná e fora do país, Arábia Saudita e Emirados Árabes, eu sempre torci para as equipes que meu avô e meu pai trabalhavam, eu torci pelo sucesso deles. Então eu nunca tive afinidade com o clube, não tive aquela paixão, aquela coisa de garoto. Eu sempre torci pro papai e pro avô futebol clube. Então quando meu pai estava lá nos Emirados Árabes, eu ficava acessando lá os canais da TV a cabo, que tinha um canal que passava a seleção dos Emirados Árabes e eu ficava lá todo dia 19 horas para ver.
né, sobre as notícias lá, via meu pai no campo de sem Legal. jogo, ele era auxiliar técnico do Lourissandre na época. Então eu não tenho um clube Mas de coração. existe isso. Deve existir, eu não sei. Não pergunto pros caras, não. Mas eu entendo muito bem o que o Paulinho está falando em termos de torcer, porque depois que eu entrei para fazer rádio, eu praticamente não sou mais aquele torcedor que torce, que quer. Você veja bem, eu falei agora do time do Palmeiras, nada, eu fiquei bravo, achei normal, uma coisa muito... Eu torço, o meu time, quero que ganhe. Também só fica aí nesse quero que ganhe e não sou mais aquele torcedor fervoroso, não. Torço para as equipes do Paraná, é bom que se diga, eu sou torcedor das equipes do Paraná. Primeiramente, sou barrista, inclusive a gente transmite futebol e eu sou sempre barrista. Às vezes nós fazemos em cadeia com outras equipes de outras cidades, e eu faço questão de falar, olha, a gente vai dar uma puxadinha para o lado das equipes de Maringá. Afinal de contas, moramos aqui, sou barrista, torço primeiramente para as equipes de Maringá e depois para as equipes do Paraná. Aí depois que vem meu time e tal. Tá confirmado, daqui a pouquinho, vamos ganhar o tempo aqui, Paulinho. Agora, bem sucinto, tá? O jogo mais importante. Todos os jogos têm sua importância, no mas tem jogos marcantes. Importante sempre, o mais importante é o próximo. O próximo jogo sempre vai ser o mais importante. Não, o que mais mexeu com você? Mas esse é o assim, jogo. tem jogos que realmente ficam marcados na carreira. Me lembro quando eu fiz Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians e Flamengo, pouquinho, né? As duas mais torcidas do Brasil. As maiores torcidas do Brasil. Teve um ano, Maracanã. eu posso falar, porque eu também Arena assim... Corinthians lotado. Ele fez 2 Flamengo e Santos no mesmo ano, né? Nossa. Um no Maraca e um lá na Vila Belmiro. Que o Santos voando com o Marinho, fazendo gol. E assim, eu falei, e foi o ano do Santos no Campeonato Brasileiro, foi o ano que o Santos perdeu pro Palmeiras a Libertadores. Então assim, apitou os 2 principais times na época. Esse jogo também foi marcante. Me lembro que era campeão e vice na última rodada. O mais difícil, qual? Poxa, mais difícil. Acho Que foi assim, todos têm. complicado, enrolado, e quando não vai, assim, fala assim, esse aqui... Tem jogos que marcam por grandes decisões. Eu me lembro quando eu estava em 2017, eu estava iniciando um processo ali, né, para chegar na Série A novamente, que em 2015 eu estreiei, em 2016 eu não fiz Série A, mas em 2017 eu iniciando na Série B, Internacional e Náutico. Eu marquei 4 pênaltis no segundo tempo, os 4 pênaltis foram a favor do Inter e eu acertei pela crônica, pelo analista de arbitragem, enfim, acertei essas 4 grandes decisões de tiro penal. Hein? E isso aí marca. Me lembro também um jogo do Campeonato Paranaense que eu marquei 5 penalidades, Arapongas e Operário de Ponta Grossa. E acertou todas. E na época era o seu Valdemar Henrique dos Santos, que era o analista, observador da arbitragem, ele ligou emocionado para mim no final do jogo, né? Emocionado, realmente emocionado. Eu também me emocionei, porque ele falou, eu nunca imaginei que eu iria para o campo de jogo para ver os defeitos, né, do árbitro e não conseguir apontar nenhum, só ver acertos, e estou muito feliz com a sua atuação, Paulinho. E você acertou os 5 pênaltis, meus parabéns. E logo após isso aí eu fui convidado aí para fazer o teste da CBF. 2-1 agora. O que mais irrita, talvez, eu me irrito muito com isso. Irrita o torcedor, irrita o árbitro, irrita todo mundo. Tá. O árbitro tá lá, o VAR chamou. Beleza? Ou tem um lance lá. Aí o árbitro fica 2 de um lado, 3 do outro, e você quer... Pô, deixa eu escutar aqui. Não adianta aquele movimento, não tem como acabar com aquele movimento. Ou seja, o árbitro se dirigir para o grande círculo, para o círculo central, e falar assim, quem passar esse círculo aqui, cartão amarelo. Porque não tem quem aguenta aquilo, você entendeu? Realmente, a cultura do futebol brasileiro, ela, às vezes, né, o atleta peca um pouco nessas situações aí de indisciplina, mas a comissão nacional, estadual também segue da mesma forma. O presidente Wilson Seneme e toda a sua comissão tem cobrado muito para que a gente não admita esse tipo de conduta, e a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro uma melhoria muito boa, muito grande,
né? Que Isso. hoje já não tem mais, porque se tiver, é para punir, é para aplicar o cartão amarelo, e se for reincidente, Porque é irritante, né? É irritante para vocês que apitam. Então, né? assim, tem que parabenizar o trabalho da comissão, que está tendo uma melhoria realmente significativa aí nesse aspecto. O Ivaldo falou em irritação. Quando eu estou assistindo o jogo, uma das coisas que me irrita muito, e acredito que o árbitro também se sente incomodado com isso, jogador cair, a bola, o soco passou muito longe dele, ele cai dizendo que tá doendo muito. Isso me irrita muito, principalmente quando são jogadores do meu time. E outra também, jogadores reclamam muito, não aconteceu nada, e ele tem que reclamar. Ah, Gabigol, que isso? É brincadeira, viu? Aí, Paulinho, dá para citar um mala aí que você não... ou não dá para citar aqui, de repente vai apitar o Vai jogo se dele. comprometer. Que enche o saco. Acho que a gente tem que ter um torna. equilíbrio emocional Isso. adequado ali para, né, você ter serenidade, tomar as decisões corretas. Cada atleta, ele sabe o que é certo, o que é errado. Ele vai ser punido por o que ele fizer. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Essa parte emocional, e o torcedor se irrita, o árbitro não tem esse direito de se irritar. O árbitro está ali para Exatamente. cumprir autoridade. as regras do jogo, nada mais que isso. É isso que eu ia perguntar. Essa pressão do torcedor ali deve ser muito grande na hora, deve incomodar realmente, né? A sua mãe, né? Enfim. Não, mas- vou ser sincero para você, na pandemia nós tivemos estádios vazios. Aham. Isso me incomodava. Isso me A incomodava. falta do... Aquele eco, falta das cores, das bandeiras, das torcidas, dos fogos. Sim. Aquilo realmente me incomodava. Eu acho que a torcida ela faz parte do espetáculo. Então, o que mais incomoda é os jogadores ali, aqueles malam mesmo, que existem, não tem jeito, do que a própria torcida, querendo e dizendo que está errado. Tudo faz parte do futebol, tudo faz parte da cultura. Eu acho que não dá pra ser tudo bonitinho, né? Não vai chegar lá ter um monte de ovelhinha de presépio, enfim, né? Então a gente tem que estar preparado para essas adversidades aí, tudo. Eu vou abrir espaço para mais uma Vale. pergunta da Maiara aqui, e aí nós vamos colocar o nosso convidado, que ele precisa participar também aqui hoje. Interessante, tem mais uma para ele, para nós fechar aqui. E que daí eu queria até ver se está tudo ok daqui a pouquinho. Então, beleza, pode fazer. Eu queria saber quais os maiores desafios hoje do profissional da arbitragem no Brasil, no cenário nacional. A gente tem que seguir, né, as instruções e orientações da comissão. Isso é o mais importante. Hoje o trabalho é muito sério. A gente tem encontros aí semanais, videoconferências. Muitas vezes a gente vai para o Rio de Janeiro e, né, fazemos lá uma preparação, às vezes semanal. Inclusive, ano passado, na Copa do Brasil, algo que inovador, que a gente ia para lá e ficava concentrado como atletas, ia para o campo de jogo, pré-jogo, fazer uma preparação ali para a partida, juntamente com o presidente, toda a comissão de arbitragem. Então isso é inovador. Estamos longe da profissionalização da arbitragem? Vai fugir da minha alçada de responder que sim ou que não, mas que nós estamos a passos largos aí de uma evolução, sem dúvida nenhuma. Muita coisa tem mudado para o lado positivo e, assim, né, no comando aí do presidente CNM, aqui na comissão também do Estado, a gente vê nas pré-temporadas que a gente tem. Isso aí é importante, que a gente pode trabalhar pontos, conceitos, né? Sim. E deixar isso tudo afiado para manter um critério, né? Todos seguirem o mesmo critério. E a arbitragem brasileira, não tenho sombra de dúvida aí que está evoluindo muito. Muito bem, nós vamos para a última parte do programa. Você viu como é que vocês falam que é uma hora. Você vê, não dá. Eu estou com 20 perguntas para fazer para ele, você está com umas 30, só que agora nós vamos ter que tomar um rumo diferente, até porque esse programa, esse overlapping aqui, eu queria homenagear você, porque você é prata da nossa casa e está fazendo bonito, e tenho certeza, meu caro, que é uma parada estratégica para você deslanchar na tua carreira, e tenho certeza disso. Logo, logo nós veremos o resultado. Mas ele vai ter que participar conosco, porque esse programa também tem objetivo. Ele está chegando aqui e vai chegar. Chegou. Eu queria que vocês olhassem bem ele, principalmente você, meu caro, Douglas Matos. E eu vou começar por você, Paulinho. O que esse cara significa para você?
Acho que as lágrimas, elas falam por si só, né? Tem pessoas que elas entram na nossa vida para mudar, para somar, para nos fazer crescer. E esse cara é uma dessas pessoas que eu vou ter a gratidão eterna, um carinho, um amor imenso. Poderia citar outras pessoas aqui que também marcaram, mas hoje nós estamos aqui com o Dirceu e pai desse meu irmão aí que também a vida me deu. Pessoa incrível, faz falta. Esse era um dos meus objetivos hoje, fazer uma homenagem para essa pessoa extraordinária. Rapidão, porque eu tenho, agora todo mundo quer falar, eu também preciso falar. Assim que eu cheguei aqui em 2006, e eu tremia com o microfone na mão quando eu entrevistei, fui entrevistar o Dirceu Oscar de Matos. Aquele vozeirão. Rapaz, começou bem. E eu, sinceramente, ele com a capacidade que ele tem, com a capacidade, ele se diminuiu, ele entendeu, esse cara é principiante. Ele me levantou, depois, futuramente, me recebeu no churrasco, convidou eu para o churrasco e tal, e depois eu fui trabalhar na Cultura, na Rádio Cultura. Ele me contratou, e depois um dia ele ficou um dia inteiro, foi atrás de mim para trabalhar com ele na Rádio Globo. Eu lembro disso. Isso. E eu, sinceramente, uma pessoa extraordinária, mas eu quero que o filho dele, Douglas Matos, fale um pouquinho. Além do pai espetacular que ele era, a figura que representava o Dirceu Oscar de Matos. Pois é, então, aí quando o Paulinho falou ali que ele ia ver o avô, né, torcia pro pai, eu torcia pro árbitro, né, quando e assim, e ele era palmeirense, então ele me ensinou a ser palmeirense e gostar do esporte, né, e emociona mesmo, né, saudade, e é um cara que deixou muitos amigos. Ontem a gente estava junto de alguns aí, e a gente tá sempre lembrando, mas só lembrança boa. Esse jogo aí foi Atlético e Paraná. Eu tava lá também nesse dia. Acompanhei alguns jogos no Couto Pereira. E ele deixou esse legado pra gente. Continuar com o esporte. E deixou esses amigos aqui também. Então, esse era um dos objetivos. Esse cara era um cara Evaldo, que merece todo o nosso orgulho, porque, então, esse overlap segundo, além de destacar o trabalho extraordinário do Paulo Roberto Alves Júnior, homenagear o Dirceu Matos. Que acho que todo tipo de homenagem, pode colocar nome do Dirceu, não vai sintetizar o que ele representou. O Dom, como é que ele chamava? Dirceu Oscar de Matos. É isso aí. Paulinho, e que ele, no começo ele também te deu o pontapé inicial, né? Você... Corajoso demais. Ele acreditou no meu talento, no meu potencial, com vários nomes aí. Bicho. Cleivaldo, Almir, Paulo do Amaral, tinha nome Anísio. E tinha resenha, né? A resenha, quando aí ele me escala numa final da Liga em 2007, se não me engano. Sim, final do Amador. Jandai e Marialva. Vocês conhecem a história do futebol maringaense, jogando Josildo, Marquinhos Guarapuava, Neizinho, Jorgeão. Acho que vocês fizeram até cobertura. Amador com cara de profissional. Então, assim, os caras tinham acabado de jogar o profissional e reverteram a carteira e foram jogar o amador. Então, ele foi, o Joãozinho Paulista, enfim, tinha inúmeros ex-profissionais jogando, e ele colocou eu para apitar com 24 para 25 anos. Os caras, mas quem é esse garoto aí? Vocês podem confiar que ele vai dar conta do recado. Se você tivesse que definir o Dirceu Oscar de Matos, assim, em 2, 3 palavras, você diria o quê? Força. Garra. Isso era muito... E não tinha tempo ruim, né? Era imponente. O cara chegava e fazia diferença onde ele estava. Fala, Marcelino Silva. O Dirceu, eu sempre via nele uma liderança, e eu já conheci ele já como comentarista esportivo também, e eu até me espelhava na maneira, com clareza e a serenidade que ele falava. Ele mostrava, às vezes muito duro, mas a opinião era dele, tá? Então eu via isso. Nas viagens, na época a gente viajava, fazia jogos lá fora, hoje em dia tudo na base do Tubão aí. Então, e nas viagens a gente não via a leveza dele nas viagens, não era nada daquela dureza que ele, quando empunhava
o microfone. Então, era um companheiro nas viagens, e divertia todo mundo, ia batendo papo. Então, líder nato. Eu vejo o Dirceu como aquela liderança que ele exercia na nossa classe de imprensa aqui em Maringá. Inclusive, eu vejo hoje que como faz falta. Você fica à vontade, da hora. Como carece desse homem. Então, ele foi embora e realmente deixou uma lacuna que até agora não foi ainda coberta. O meu caro Douglas Matos, Sim, o teu pai, além de pai, e aí quando você se aventurou na arbitragem também, o que ele falava para você? E hoje, por exemplo, pegar um árbitro, exemplo, assim, que seria semelhante à arbitragem, porque eu não vi o Dirceu apitar. Assim. É um fardo pesado, né? Porque assim, no interior ele era a referência, né? Ele e o Afonso eram os caras que apitavam. Afonso do jeito dele, o velho do jeito dele. Nessa época aí ainda tinha sorteio também. Eles trabalharam naquela época do 1% da taxa de... Você tinha 1% da renda e eles recebiam isso. Então o árbitro era melhor remunerado do que é hoje se a gente levar proporcionalmente, né? Então eles viviam status diferente do que o árbitro é hoje, né? E ele no interior, ele tinha uma... Onde ele chegava era do jeito que você falou, ele era imponente, o cara chegava aqui no interior, ele também, por ser presidente da liga, ele conversava com todo mundo e a gente ouve as histórias até hoje, né? Acompanhar essa carreira foi legal, né? Então, muitas vezes em Bandeirantes, Cambará, jogos dificílimos, né? Estão falando do Paulo aí. O Paulo, Série A não se compara com o amador, e o Paulo, ele pedia para apitar o amador. E o velho gostava do amador. E eu já não tinha esse desejo de apitar Douglas amador. pagava para não estar. Não, pagava pra Jogo, né? Jogo lá, Jandaia e putz, cara, é pegado. E os caras jogam a vera mesmo. É pior que o profissional. Porque eles chegam mesmo e não tem essa, né? E o profissional tem um respeito entre eles, né? E nessa época, assim, quando a gente acompanhava, e no final da carreira, quando ele estava ali 43... Eu acompanhei mais. E aí foi daí que veio o incentivo de fazer o curso. O Daniel é que fez o investimento no meu curso. Ele queria que eu fosse árbitro. Ele já não queria muito. E no meio do curso ele falou, não, agora vamos em frente, você vai ser árbitro e tal. E no dia que eu resolvi parar, para ele foi ruim. E a gente se distanciou. Quando eu fiz 30, assim como o Paulo também teve a chance de fazer o teste, eu fiz o teste da CBF. E eu acabei não entrando e preferi seguir uma outra carreira. E atrás dos meus estudos, que eu achava que dava muito mais futuro para mim e para minha família, porque eu ouvi o meu pai. Final de semana você não tem pai, meio de semana, né? O Paulo fala dessa evolução que a arbitragem teve, né? Mas lá atrás o cara se dedicava muito e a família ficava em segundo plano. Sábado arbitragem, domingo arbitragem. Você tem os números dele? Assim, ele foi de... Não, Série A ele apitou 1, Série B... O Série A ele apitou em Moça Bonita, Fluminense e algum time. Foi só um jogo. Série B, alguns. E no Paraná ele apitou muitos jogos, né? Na Federação Paranaense ele chegou a ser o primeiro árbitro, que ele tinha... Não sei se vocês vão recordar, tinha corujinha de ouro. E a gente recortava isso para ele, né? Ele fazia a gente gravar os jogos, né? Que ele vinha na estrada, o cara vem dirigindo. O cara vai dirigindo, volta dirigindo, às vezes no mesmo dia. Né? Quantas vezes a gente almoçava rapidão, 11 e pouco. E o cara tinha jogo à noite, aí saía daqui, ia para Londrina, para Cambará. Nossa. Porque o árbitro ele tem que ter uma outra profissão, né? Ele precisa ter. Há essa evolução que o Paulo falou, mas a profissionalização ela é necessária. Pro futebol que quer algo sério, né? Disso que a gente está falando aqui, a arbitragem precisa ser profissionalizada. Um jovem como ele precisa ter uma segurança, né? Jovem, 40 anos. Legal. Mas é que eu já estou perto dos 50 e eu vi meu pai nessa trajetória, né? Então, sair daqui logo depois do almoço correndo, aí você vai pegar uma estrada daqui para Cambará, vocês sabem como é, para Bandeirantes. Então, assim, é difícil, é custoso para eles, mas naquela época a arbitragem tinha muita gente, né? E hoje, quando você perguntou da formação, esse cara inspira. E essa evolução que tem também deveria inspirar mais jovens. Mas não busca, porque se pergunta o que o cara quer ser, ele quer ser jogador. Ele não quer ser árbitro. Ninguém vai falar para você, nossa, eu tenho um sonho de ser árbitro. Não vai ter. Mas esses caras inspiram, têm uma vida legal, treinam, se dedicam. Hoje eles são atletas, né? O meu pai não era muito atleta. Eu também não era atleta.
E a gente gostava de tomar uma cachaça com os amigos e fazer... E isso para nós era muito mais relevante. Hoje o Paulo, ele se dedica, ele tem personal training, ele vai para academia. E se não for assim a arbitragem hoje, ela não sobrevive, né? Você estava comentando 10 a 12 quilômetros por 10 a jogo. 12 por Assim jogo. como o futebol, o árbitro também tem que estar na Muito ponta do... preparado. Se não tiver, não apita. Eu tenho a sorte de ter uma parceria com um grande amigo, né, o Kleber Barbão, dono da Clean Sport, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal. E ali eu tenho uma estrutura incrível, né, na Clean Sport para minha preparação, situações de lesão ou até de um pouco de desgaste. Tem a parte da fisioterapia lá que o professor, o fisioterapeuta João e o Lucas Avelar me ajudam. O recovery. Tem o recovery pós-jogo também muito importante. Tem o Marcelo, né, que é o meu treinador, cuida de toda a preparação física. Hoje eu não dou um pique no Parque do Ingá ali se o Marcelo não falar, não, hoje você vai treinar assim. Tudo, qual é o meu treino hoje? Se eu não for na Clean Sport, ele vai passar. Você vai correr, então você vai fazer isso. É tudo regrado. Todo o acompanhamento. Ó, já vamos aproveitar o espaço. E na Clean Sport também o Kleber fala que trata os árbitros da liga se precisar por conta da parceria com o Paulo. Então são coisas que a nossa cidade tem e oferece para o nosso futebol. Vamos pensar assim, hoje nós temos 3 times profissionais na cidade, temos um árbitro de ponta, vários projetos de futebol de base formando um monte de meninos, né? Então, assim, hoje Maringá, eu já comentei isso com vocês dois anteriormente, é a capital do futebol fora de Curitiba, né? Quem são os finalistas do Paranaense em pouco tempo aí? Aí nós estamos falando do Paulo, tem o Japa, nós temos outros árbitros surgindo aí. Até pouco tempo tinha um árbitro FIFA, né? Agora não é mais. Então, assim, a gente tem uma referência no estado também disso, né? E tudo no interior. E Maringá hoje, assim, hoje, você olha para esse círculo que a gente vive, Maringá hoje é referência, né? Vamos deixar o nosso Dirceu aqui, vai ficar aqui até o final. E é uma homenagem a uma pessoa extraordinária, é o mínimo que ele poderia fazer. Obrigado, e assim, a família agradece. Você pode ter certeza, é legal. Ô, Ivaldo, e eu quero até, em homenagem ao Dirceu Oscar de Matos, hoje nós temos um quadro nas nossas transmissões, arbitragem do jogo. E eu tenho notado, em todas as arbitragens do jogo, unanimidade. E nota, 4, 3, o árbitro foi mal. E até tem sido mal aí nesse campeonato brasileiro aí da Série D, até não tem sido bem. Na nossa opinião, tá, Paulinho? Eles não têm sido bem. Mas nesse último jogo, infelizmente não recordo o nome do árbitro, Douglas. mas eu sei que ele foi bem. Douglas, é um Ele foi bem. sergipano. Aí quando perguntou, na arbitragem do jogo, olha, jogo fácil de apitar, nem vou dar nota. Não, o jogo foi... Eu digo, fiquei só olhando. Tá bom, né? Quando ele vai mal, manda brasa, né? Agora, quando o árbitro vai bem, não vai dar nota, porque o jogo é um jogo fácil. Então, baseado nisso, viu, Ivaldo e Maiara, que são... Mas foi no 2-0 que você está falando, do Maringá? Foi no 2-0. Eu estava ouvindo vocês. O nome do árbitro era Douglas Sergipano, porque vocês falaram... Acho que teve uma hora que você comentou sobre ele, assim. A gente guarda isso... Porque é difícil elogio. É porque os dois nordestinos não foram bem, tá? E esse anteriormente. Último, e esse último agora... Esse foi bem. Como foi bem, ninguém quis dar nota. Diga, tá bom. Poxa, vamos valorizar o pessoal. Em homenagem ao Oscar, vai acabar. Acabou, não tem mais arbitragem do jogo. Não, acabou. Se é para falar mal, não vamos mais falar. Então, isso, mas é uma homenagem a ele, da seleção do rádio, não terá mais arbitragem do jogo. Jogo fácil de apitar, vocês falam, né? Então tá bom, vou deixar aqui pra vocês. A gente apita. Pega a pelada aí de vocês no final de semana, pega o apito e tenta apitar. E daí na segunda-feira vocês me mandam uma mensagem pra falar. Agora, viu, Paulinho? Eu, com exceção do jogo contra o 15, lá que o árbitro apitou com a mão no apito e o outro no cartão, e deu uns 50 cartões no jogo que pra mim não foi difícil.
os 3 últimos, para mim, foi bom. Foram bons, o de Cascavel teve alguns problemas teve ali, O do né? Cascavel não, Foi aquele muito foi... vaiado Vocês não no vão querer final. falar mal de arbitragem aqui, né? Não é falar mal, mas a Vantagem, gente segue o jogo. percebe ali também pela movimentação da torcida, Paulo. da diretoria também, lá de Cascavel. Mas também, é só você pensar assim, ó, acho que você tocou em um assunto legal, né? Que você falou assim, ó, como que vocês começaram, como é que vocês fazem. Vamos pensar aqui, para o jogador chegar onde ele chegou, olha o número de pessoas que tentam ser atleta profissional. Isso. Sim. O árbitro é um número diminuto, né? Não é o cara, ó, eu quero ser árbitro. Você não vai ver isso numa escola. Olha, por você isso é que- árbitro, Maiara. Não, então acho que tem que mudar a cultura também, da gente parar de criticar. Isso que você faz é espetacular. O cara nunca apitou. Não, mas lá podia ter feito aqui. Cara, é difícil. É muito difícil. Tem 22 caras ali dentro que pensam diferente de você. E você que pensa diferente de todo mundo. Sim. Ali. É. E aí você tem que aplicar as 17 que estão ali no livro. Geralmente a pessoa não sabe nem quantas regras tem a jogar. Mas esse árbitro aí não Mas é isso aí. Quantas vezes, e eu tô falando disso com quem está à frente de um projeto de formação de atletas também. E a gente fala isso para eles. Leiam a regra, estudem a regra. Se vocês querem ser profissionais da bola, tem que saber as 17. Senão não adianta. Paulo, muitas vezes eu estou lá transmitindo um jogo num lance polêmico e eu sei que ele está acompanhando. Eu passo a mão no telefone, no celular. Douglas, ninguém sabe. Eu não falo para ninguém que estou... Não passa a fonte. Eu você não vê? passo a fonte. Olha aí, bicho. Douglas, fala para mim, o que aconteceu aí? Diga aí, o que você falar é lei. Agora, Verdade, então verdade. muitas coisas. Olha, pessoal, sombra. quando eu erro e falo e critico, é o Douglas que manda, tá bem? Paulo, eu sei que você quer completar, já completa o que você quer falar, eu sei que você quer falar. E já, daí a Maiara também que tem uma pergunta para você. Trajetória, daqui para frente, qual é a tua expectativa? Sempre focado, né? Tem que viver o dia a dia. Isso. Agradecer a Deus todos os dias por Bom. a gente estar com saúde, estar podendo levantar da cama e ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Esse é o mais importante. Se manter focado, né? Treinando. Porque a gente não pode esperar a partida vir para você se preparar. Pelo contrário, você tem que estar sempre preparado para quando ela chegar, você falar, opa, esse é meu. Exatamente. E a vida é assim. Então, vamos em frente. Vai lá, Maiara. Não, minha pergunta, na verdade, é pro Douglas, já que ele tá à frente aí desses novos profissionais. O que se pode esperar dos novos profissionais da arbitragem aqui de Maringá? Olha, a gente tem uma safra boa de jovens árbitros, né? Aí, como o Paulo falou, o curso em Curitiba, ele requer um investimento, né? Então, todo fim de semana precisa se deslocar. E, geralmente, essa pessoa que começa na liga, ela acaba ganhando taxas menores por conta dos campeonatos serem menores. Mas o que a gente faz, assim como o Daniel fez lá atrás comigo, com o Paulinho, é observar aquele que tem condições e acreditar. Tem alguns que já chegam mais velhos, porque hoje na arbitragem, se você entra ali depois dos 25, 26 anos, você é considerado velho. Dê uma olhada para isso, né? Então, além de muito complexo, toda essa formação do árbitro, ela tem esse aspecto ainda de não remuneração, da pessoa ainda precisar dessa oportunidade que ele está falando. Imagina assim, ó, o Paulo, pela história que ele teve, ele chega para o campo com um repertório. Ele acompanhou o avô, o pai. Eu, quando ia para campo, para nós era mais um dia. E agora tem árbitro que está indo ali, cara, ele não sabe o que ele está fazendo direito. Porque é um jogo, é dificílimo e ele não tem repertório para aquilo. Então a gente hoje procura ver, Maiara, quem tem repertório e quem tem qualidade para aquilo. Porque apitar futebol profissional, vocês já viram grandes árbitros e viram esses que não têm condição e são galgados ali para uma escala. Muito por conta do número pequeno de árbitros que tem. Então assim, hoje na liga o que a gente faz, quando a gente assumiu em 2017, quando o pai faleceu, nós tínhamos ali 6, 7 times do campeonato amador. Estamos falando de uns 25, 30 times de base. Hoje a Liga tem seus 12 times no campeonato amador, são 11 e um que teve a desistência. E nós temos quase 60 equipes disputando a base, do sub-9 até o sub-17. Então a Liga faz dar oportunidade, ter jogos para que eles façam. A partir disso, quando a gente vê algum destaque, alguém que possa ter um incentivo com essa referência, a gente acaba fazendo algum tipo de ajuda. Ó, tem o curso, a gente divulga onde que tem. Tem árbitros de Maringá que vão para outras federações também para tentar, Federação Catarinense, Federação Paulista. Então a gente acredita muito nessa atividade, não é uma profissão, é uma atividade.
e que a gente quer que vire profissão de alguma maneira, que algum político que esteja assistindo, né, tenha a sua sensibilidade, sente com alguns ex-árbitros, né? Eu já vi grandes entrevistas aí de ex-árbitros, que você pode juntar esses caras que já fizeram para profissionalizar. Vamos pensar assim, que o futebol, a principal figura, a autoridade máxima dentro do jogo, ela não tem uma lei que faça a profissão dela valer a pena. Sim. Aí meu pai, que parou lá com 45, o que ele fez depois? Ele precisou fazer alguma coisa. O Weber, que é a nossa referência, parou. Sim. E aí, o que ele vai fazer? Né? Então, a arbitragem ou o futebol brasileiro precisava olhar com mais cuidado para esse profissional. Muito bem, nós estamos em cima do laço, já estamos estourados. Mas eu quero destacar, de repente você que está ligado, amanhã, 19 horas, diretamente de Patrocínio, tem Patrocinense e Maringá Futebol Clube, a seleção do Rádio Globo CBN conta a história desse jogo para você, então vai se ligando amanhã na CBN. Marcelo Henrique na narração, na central da bola o Edivaldo Ferreira. A Maiara amanhã está em stand-by, volta na quarta-feira no jogo do craque. Eu estarei levando a reportagem, o Marcelino Silva nos comentários, tá certo? Tá o Elias, tá lá. Aí pilha no rádio, hein? Tá e pilha no rádio com o Marcelo Henrique amanhã. Eu vou começar a fechar com você, Maiara. Obrigado pela participação. Agradece o Leonardo pela liberação, não só a você pelo overlap, também para a CBN. Leva um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu que devo agradecer, né, o convite, é sempre um prazer estar aqui na mesa com o Evaldo, com o Marcelino, que tive a honra de compartilhar aí a seleção do rádio. Paulo, Douglas, muito obrigada. E foi um prazer estar com vocês, conhecer vocês um pouco mais da história da arbitragem de Maringá e do Brasil, né? Vou fechar com o último para ele, pode ficar à vontade. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, e aqui as portas, vamos dizer, estão abertas para vocês virem aqui mostrar o trabalho de vocês, o dia a dia. O Douglas, que está à frente da Liga Amadora aqui da região metropolitana de Maringá, que tem feito um trabalho muito bonito, os campeonatos bastante organizados. Então, Douglas, você está à vontade, vamos dizer assim, olha, eu quero contar algumas histórias da Liga, é só nos avisar. Paulo Roberto Alves Júnior, nós acreditamos no teu sucesso, no teu trabalho, e eu tenho certeza que nos dará muito orgulho ver você conduzindo partidas aí do Campeonato Brasileiro, da Série A. A gente sente muito orgulho em você estar trabalhando. Douglas, muito obrigado. Douglas Matos, receba com uma singela homenagem, tá? Meu irmão, teu pai é extraordinário, merece muito mais do que isso. É muito emocionante, fiquei muito feliz, parabéns para vocês pela iniciativa. Já falei para o senhor que o senhor tem que investir nisso, ter o seu espaço, ter a sua parte, né? A imprensa esportiva de Maringá ela é muito forte, temos grandes profissionais, e vocês, para mim, hoje são referência disso, né? E fazer esse tipo de ferramenta de comunicação soma muito, abre espaço para arbitragem, para atletas, para tudo que a gente faz aqui. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Pô. E obrigado pela homenagem do velho. E falar assim, que eu tenho o Paulo, né? É o cara que deu certo. Assim como eu falo que o Alex é 1 em 1 milhão lá, do cara que jogou a Copa do Mundo, esse aqui nos árbitros é 1 em 1 milhão. É o cara que deu certo na arbitragem, e a gente tem muito orgulho de conviver junto, e vou sempre desejar sucesso na sua carreira, meu irmão. Obrigado. Paulo Roberto Alves Júnior, muito obrigado, cara, que receba isso com um abraço de conforto, que eu sei que você é muito temente a Deus, e você, no final, você vai cantar a vitória juntamente com a gente e vai voltar aqui, e vida que segue, né, meu cara, e parabéns pelo teu trabalho, e você nos honra aí com o teu trabalho na arbitragem brasileira. É isso aí, meu, muito obrigado por esse convite, me senti honrado, estreia-me em podcast, tá? Eu já tinha recebido inúmeros convites, eu sempre dava uma esquivada, uma vaselina e saía na tangente, que eu acho que o meu negócio é mais lá dentro, né? Então eu fico meio receoso, mas como eu conheço vocês de muitos anos aí, sei que são pessoas do bem. O próprio Douglas, quando eu fiquei sabendo que seria convidado junto, eu falei, não, vamos lá, fazer um bate-papo leve, tranquilo. Então, muito obrigado e seguimos trabalhando, e glória a Deus sempre. Amém. Amém. Ao final de mais uma edição, da segunda edição do Overlapping, nós estamos aqui em nome da Seleção do Rádio, agradecendo mais uma vez essa moçada, a Maiara Zeviani, ao Marcelino Silva, o nosso Douglas Matos,
ao nosso Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro da CBF, que numa sexta-feira, né, se dispôs a participar conosco. E vem aí, tem uma lista de convidados que eu passei para o Marcelino e está na função dele. Então, nós não temos queremos fazer quantidade, queremos fazer qualidade. Pessoas desse timbre que está vindo aqui, nós tivemos com a seleção do rádio no primeiro, pessoal espetacular, e hoje não precisa nem falar que nós tivemos com 2 pessoas que nos dignificaram e com a presença do Dirceu Oscar de Matos, que recebe a nossa homenagem no dia de hoje. Então, um grande abraço, logo aqui no Adventure Studio, para mais uma edição do Overlap. Um grande abraço e uma salva de palmas para o nosso Dirceu aqui. Aí. Muito bom. Os 2 de amarelinho. Paulinho de amarelo e o velho, aquela Rummel lá, eu tinha na Essa arte sacola ficou muito de... bonita. A arte Quem que aí faz?